Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora, né, sobre a ciência da prosperidade. E uma das mentorias que a gente vai conversar agora é sobre o desbloqueio. Nós todos temos bloqueios, é importante a gente descobrir quais são esses bloqueios para a gente desbloquear, para a gente prosperar na vida, certo? Então, quais são os tipos de bloqueios que a gente tem? Um bloqueio que a gente tem é a escassez, né? Ela faz a gente sentir medo quando a gente é escasso. Eu não dou conta de viver algo, né? Não tenho para mim e nem para as pessoas que eu amo. É o quê? Escassez. Quando a gente está nesse modo, a gente é uma pessoa o quê? Escassa. Para a gente sair desse modo, a gente tem que avançar para onde? Para a abundância. Abundância é quando eu tenho para mim e para quem eu amo. Isso é o crescimento da pessoa. Ela está alcançando o quê? A prosperidade quando ela sai da escassez e ela vai para a abundância. Só que tem um terceiro passo, que é o quê? O transbordo. O transbordo é quando eu tenho para mim e para todos que chegam perto. Eu transbordo aquilo, eu compartilho o meu conhecimento, eu compartilho o que eu tenho de bom. Isso é o ideal para todo ser humano em todas as áreas da vida, ele transbordar quando ele consegue chegar nos seus objetivos e domina aquilo que ele faz. Então, nós temos que entender que não somos escassos porque somos infinitos. A escassez é uma escolha de cada indivíduo. Quando a gente vai para abundante, quando a gente vai para transbordante, é uma escolha que a gente faz, é uma ativação que a gente faz daquilo que já está dentro da gente. Então é importante a gente observar o que acontece na nossa mente, ativar as funções que a gente tem na nossa cabeça. Isso é fundamental, porque a prova da plenitude é o que? É o transbordo. Quando a pessoa é plena, ela começa a transbordar, ela não retém nada. Ela faz todos ao seu redor crescer também. Então o segredo para a gente fazer isso é o quê? Avançar por níveis. Passo a passo, sem dar passo maior que a perna. Isso é fundamental. Planejar o que você vai fazer. Então, são vários os bloqueios que impedem a gente de prosperar. Nós temos que desbloquear todos para prosperar. A escassez é um exemplo. O perfeccionismo também é um outro tipo de bloqueio. Aquela pessoa que quer fazer tudo certinho e não faz nada. Você tem que começar. Tem a chave da visão progressiva que fala isso, né? Quando a gente vai para um destino, a gente não consegue enxergar o final dele. Você está dentro do carro, por exemplo, está de noite, você vai viajar. Você consegue já enxergar o destino final quando você está dentro do carro? Não, você enxerga por partes. Por isso que é importante essa questão da visão progressiva. Você vai caminhando e vai enxergando ali o que você precisa fazer no próximo passo. Então, o perfeccionismo é um bloqueio que acontece com muita gente. O medo também é um bloqueio. O medo está ligado também com a escassez, né? O não merecimento. A pessoa pensa que não merece as coisas. É um tipo de bloqueio, ela acha que não pode ter algo. É um bloqueio que impede a pessoa de prosperar. A pessoa faz e não vira nada. Então é importante você mapear todos os seus comportamentos no dia a dia, que você vai conseguir identificar alguns bloqueios que você não conhece, que você não sabe que tem. A autoimagem também é um bloqueio muito comum. É importante você ter certeza de quem você é. Não ligar para o que os outros falam. Né? Ter a autoimagem bem definida. Eu consigo fazer o que eu quiser, é importante a gente entender isso. A gente buscar o que? O nosso propósito, ativando a nossa identidade. Isso é muito importante. Um outro bloqueio comum, o vitimismo. A pessoa é vítima, né, da própria vida. O vitimismo, quando a gente é vítima da própria vida, só sobra migalhas para a gente não consegue prosperar. Então, quando você constrói, você não é vítima. É importante a gente desbloquear e virar protagonista da nossa vida. Então, parar de contar historinhas para você mesmo, né? Chega de vitimismo, ressignifique tudo isso que você, né, encontra de bloqueio e faça essa historinha aí virar o jogo, muda isso. Passa para a próxima fase. Um outro bloqueio também que muita gente acha que é importante, mas isso a gente também tem que entender que não é bom, é o que? A estabilidade. Às vezes a pessoa chega num patamar e acha que está bom, não precisa de crescer mais. Quando eu estou estável, eu estou parado. Então a estabilidade, ela não é boa. A gente tem que entender que quando a gente está... a prosperidade ela é o contrário da estabilidade. Uma é contrária à outra. Então eu tenho que prosperar, eu tenho que movimentar, eu tenho que sair do lugar. Se eu estou estável, se eu conseguir alcançar alguns objetivos, eu não posso parar, eu tenho que continuar subindo, né, para mim crescer mais. É importante, quando a gente fala de pobreza, quando a gente fala de riqueza, a pobreza é o quê? Quando a pessoa é pobre. Ela é pobre porque ela é improdutiva, porque ela não produz. A riqueza é o quê? A pessoa produtiva, a pessoa que faz algo. Então, quando a pessoa produz, com certeza ela vai
conseguir obter o que ela quer. Então, não existe essa questão da estabilidade, tudo é cíclico. Não fique parado, se movimente. Tudo que te traz estabilidade vai trazer mentira para a sua vida, isso é importante. Um outro bloqueio também muito comum é a necessidade de aprovação. Deus já nos aprovou, então a gente não precisa se preocupar com o que os outros pensam, né? Então é melhor alguém te corrigir do que você não fazer. Às vezes a pessoa tem medo de fazer algo porque alguém vai achar algo daquilo, vai achar que não é certo. Então não tenha medo disso. Quem governa a vida, a sua própria vida, assume riscos. E a gente corre os riscos o tempo inteiro. Então quem tem nome forte, por exemplo, não precisa de título, não precisa de aprovação, não precisa fazer nada, não abaixe a cabeça para ninguém, não fique com medo de tomar decisões na sua vida. E o último bloqueio que a gente vai falar é o bloqueio da procrastinação, que é muito comum. Além do bloqueio da necessidade de aprovação, que é muito comum, né, a pessoa, quando tem necessidade de aprovação, ela tem medo de se expressar, tem medo de falar em público. Por quê? Ela tem medo do que os outros vão pensar sobre aquilo que ela fala. Então, não tenha medo de fazer isso, ok? Lembre que Deus já nos aprovou no primeiro dia da nossa vida. Então, se Ele nos aprovou, a gente não tem que ter medo e não tem que abaixar a cabeça para ninguém. Um outro tipo de bloqueio que eu citei é a procrastinação. O que acontece? A procrastinação, ela rouba a nossa alma, tá? Então, quando a gente tem aquela recompensa imediata, o que é? Às vezes, eu vou fazer algo que eu tenho que fazer no dia, eu vou assistir televisão, ou eu vou para a rede social, ou eu vou beber, vou tomar uma cerveja. O que é importante? Faça aquilo que é de obrigação primeiro. No primeiro momento, né, que você acordou, fez sua oração, planejou o seu dia, já faça tudo que é de obrigação sua, já produza tudo. Porque depois que você fazer isso, você já não procrastinou mais no dia. Você já vai ter tempo livre para desfrutar o dia. Isso é fundamental. Toda vez que você tem uma recompensa imediata primeiro, você não vai querer fazer o que tem que ser feito. Então, a recompensa imediata é igual a procrastinação. Você precisa ser recompensado depois de fazer algo, se pagar. Você fez aquela tarefa, conseguiu terminar aquela atividade, você pode se pagar. Aí você pode tomar uma cerveja, você pode descansar, você pode fazer algo que você quer desfrutar naquele dia. Importante, aquela velha frase, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é fundamental, viver no agora, nem passado nem futuro. Lixe o que faz você procrastinar e elimine isso da sua vida. Pegue todas as áreas da vida e lixe ali aquilo que você não está conseguindo evoluir. E veja o que está fazendo você procrastinar, o ambiente que você está, as pessoas com que você se conecta, que não te faz crescer, elimine essas pessoas da sua vida. Vire a página, isso é fundamental para você desbloquear, né, de todas as áreas que não te fazem prosperar, ok? Um forte abraço.